Olá, bem-vindos e bem-vindas novamente ao nosso canal do YouTube, um canal dedicado ao tema de melhoria de processos. Dando continuidade ao tema da jornada da medição, vamos tratar agora especificamente de medidas, indicadores e definição operacional. A jornada da medição, ou seja, o processo que acontece na organização para coletar dados, analisar dados e agir em função do aprendizado, segue essa sequência. Primeiro, um objetivo, depois definir medidas e indicadores, fazer a definição operacional de medidas e indicadores, planejar a coleta de dados, realizar a coleta de dados, analisar os dados e agir em função do aprendizado que esses dados fornecem. Em relação ao objetivo, o objetivo, tipicamente, quando coletamos dados, é adquirir conhecimento sobre pessoas, sobre objetos, sobre atividades. Por exemplo, perguntas: quanto tempo demorou para finalizar esta atividade? Este item está com defeito? Quantos defeitos foram encontrados nesse item? São perguntas que são respondidas com dados. Se nós não temos um objetivo claro de por que coletar dados, a coleta de dados provavelmente será um desperdício. Então, o objetivo tem que ficar muito claro e definido em princípio. Qual é o objetivo para coletar esses dados? E quando a gente coleta os dados, nós temos as medidas. Quer dizer, no mundo existem coisas, pessoas, objetos, etc. São realizadas atividades que produzem coisas e ocorrem eventos. E a medida nada mais é do que um valor numérico ou uma categoria de características de coisas, atividades ou eventos. E quando nós falamos de medidas, há três tipos de medidas que são utilizadas nesse processo de gestão da organização ou de melhoria de processos. A medida pode ser contínua, ou seja, o resultado é um resultado numérico, o resultado da medida é um resultado numérico, e pode ser qualquer valor dentro de uma faixa definida. Por exemplo, dinheiro, por exemplo, tempo, por exemplo, peso, por exemplo, comprimento ou temperatura. São exemplos clássicos de medidas do tipo contínuo. Outra forma de medir é quando a gente classifica um item como sim ou não, defeituoso, sim ou não. Ou a gente faz uma contagem de defeitos nesse item avaliado. Nesse retângulo representa um item sendo avaliado e essas figurinhas em azul representam defeitos. Então, se eu olho essa figura e pergunto, ela tem defeitos? A resposta é sim. Então, essa figura, esse item, é um item defeituoso. Eu estou apenas classificando se ele tem ou não tem defeito. Uma outra forma de analisar esse item é contar quantos defeitos o item tem. Então, se a gente olha o item, ele tem 2 defeitos. Na classificação, a resposta é uma categoria, sim ou não, não é uma resposta numérica. Quando a gente está contando as respostas, o valor da resposta é um número. Pode ser 0, se não tem nenhum defeito, 1 defeito, 2 defeitos, 3 defeitos e assim por diante. E as pessoas, em geral, têm uma certa dificuldade de diferenciar classificação e contagem. Isso é uma habilidade que, com a prática, a gente consegue adquirir. Por exemplo, suponha que nós estamos analisando quedas em uma ala de internação. E a gente está analisando, a minha unidade de análise é um dia. E eu analisei o dia 1, o dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. 5 dias, esse é o tamanho da amostra. E aí, olhando o dia 1, a gente pergunta, teve quedas? Sim ou não? Teve quedas, sim, então estou classificando como sim. Teve quedas no dia 2? Não. Teve quedas no dia 3? Sim. Teve quedas de paciente no dia 4? Sim. Teve quedas de paciente no dia 5? Não. Eu estou simplesmente classificando. E depois eu posso calcular a porcentagem de dias em que ocorreram quedas de pacientes no hospital. Eu tenho 3 dias em que aconteceram quedas,
em 5 dias, que é o tamanho da minha amostra, 3 sobre 5, multiplicado por 100, eu tenho 60% dos dias na minha amostra aconteceram quedas no hospital. Uma outra forma de analisar isso é contar quantas quedas aconteceram a cada dia. Então, no dia 1 aconteceram 2 quedas, no dia 2, 0 quedas, no dia 3, 1 queda, no dia 4, 5 quedas e no dia 5, 0 quedas. E agora eu vou somar o total de quedas na minha amostra, que é 2 mais 1 mais 5 dá 8. 8 dividido por 5 vai me dar a taxa de 1,6 quedas por dia. São duas maneiras diferentes, as duas são úteis para a gente avaliar a qualidade desse processo do cuidado, nesse exemplo aqui relacionado com o evento quedas de paciente. Um pouco mais de exemplos aqui, exemplos de medidas contínuas. A temperatura máxima ontem foi 32 graus Celsius. Então, temperatura é uma medida contínua. O peso do recém-nascido é 30,65 quilos. A altura da Joana é 1,65 metros. O custo da internação do André foi R$ 6.500. O laudo do laboratório demorou 25 minutos para ficar pronto. Então, todos são exemplos de medidas escala contínua. Classificação. Hoje tivemos queda de pacientes na ala 5. José é casado. Aqui a classificação não é sim ou não. A classificação é uma dentre possíveis. Por exemplo, as possíveis seriam casado, solteiro, viúvo, desquitado e assim por diante. Então, eu estou classificando o José em uma categoria de uma lista de possíveis categorias. O paciente do leito 5 entrou em delírio. O parto da Irene foi vaginal. Estou apenas classificando cada um desses eventos em sim ou não ou em categorias pré-definidas. Exemplos de contagem. Hoje ocorreram 2 quedas de pacientes na ala 5. O José tem 4 filhos. Este mês tivemos 5 pneumonias associadas à ventilação mecânica na UTI. Dos 6 itens do bando de prevenção de PAV, 2 falharam no paciente do leito 10. Então, nesse caso aqui, eu estou contando eventos nas minhas unidades amostradas. E o indicador é tipicamente o resultado de um cálculo realizado em medidas de uma amostra. Então, se eu tenho uma amostra de itens, eu estou classificando os itens como defeituoso ou não defeituoso, depois eu posso calcular a porcentagem de produtos defeituosos. Então, sempre que eu classifico, tipicamente o indicador é uma porcentagem. Se o indicador é contínuo, por exemplo, tempo médio, eu estou medindo o tempo médio de 50 procedimentos realizados. Eu meço o tempo de cada procedimento, somo esses tempos, divido por 50 e eu tenho o tempo médio. Dias entre acidentes, que é uma outra forma também de indicador. Taxa de defeitos no mês. Ou seja, se a medida é tipo contínuo, os indicadores são tipicamente média, mediana e mais raramente desvio padrão. Se a medida é uma classificação, sim ou não, o indicador é uma porcentagem. Se a medida é uma contagem, a gente diz que o indicador é uma taxa. Se a gente dominar esses 3 tipos de medidas e esses 4 ou 5 indicadores, isso responde por tipicamente 95, 97% das necessidades da gente quando a gente trabalha com gestão ou trabalha com melhoria. Um aspecto fundamental quando a gente coleta dados é a definição operacional. Se os dados são coletados de forma diferente por pessoas diferentes ou de forma diferente a cada vez que é coletado, torna-se difícil saber se as alterações dos dados são devido às mudanças ou à inconsistência na coleta de dados. Ou seja, se eu vou coletar dados, eu tenho que ter uma definição operacional que é nada mais do que uma descrição em termos quantificáveis do que medir e os passos a seguir para medi-lo de forma consistente. Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de um acordo entre as partes de como a gente vai medir alguma coisa que precisa ser medida.
E aqui um exemplo simples, né? As Olimpíadas do Rio em 2016, ao final das Olimpíadas, o Comitê Olímpico Internacional publicou a classificação dos países. E o Brasil ficou em 13º, a Hungria ficou em 12º e a Espanha ficou em 14º. Então, se a gente pergunta qual foi a definição operacional utilizada pelo Comitê Olímpico Internacional para classificar os países, a gente sabe que é o número de medalhas de ouro. Ou seja, quem tem mais medalhas de ouro fica na frente. Se há um empate, como no caso do Brasil e Espanha, em número de medalhas de ouro, a gente vai para medalhas de prata. E o Brasil, então, ficou à frente da Espanha, porque tem mais medalha de prata do que a Espanha. Se empatasse também, poderíamos ir para medalhas de bronze e assim por diante. Essa é uma forma, não é a única. Poderíamos utilizar o critério de somar as medalhas. Nesse caso, o Brasil ficaria à frente da Hungria, que tem 19 medalhas. A Espanha viria em segundo, nessa lista dos três, a Espanha viria depois, e a Hungria viria em terceiro nessa lista desses três países. Ou poderíamos ponderar o peso das medalhas, dar um peso 3 para a medalha de ouro, um peso 2 para a medalha de bronze, de prata, e um peso 4 para a medalha, um peso 3 para a medalha de ouro, um peso 2 para a medalha de prata e um peso 1 para a medalha de bronze e fazer uma soma ponderada dessas medalhas. Ou seja, não há uma única forma de definir. Porém, os países todos que participam da Olimpíada chegaram a um acordo com o comitê que essa é a forma a ser utilizada para fazer a classificação. Uma definição operacional, ela tem que ter um objetivo estabelecido para a medida, tem que ter uma característica de interesse que vai ser medida, tem que estabelecer qual é o instrumento de medição que vai ser utilizado, se for utilizado algum instrumento de medição, e tem que descrever o procedimento de medição e o procedimento de cálculo, se for necessário fazer algum cálculo com as medidas. E estabelecer um critério para aceitar ou não o resultado, por exemplo. Imaginem que uma operadora de um aeroporto que fornece o serviço de pista de pouso e local para que a aeronave estacione e deixe e pegue passageiros, tem que fazer um acordo, um contrato com as companhias aéreas, estabelecendo o horário em que os aviões vão chegar no aeroporto, para que a organização que cuida do aeroporto possa se preparar para prestar o serviço. E caso a companhia aérea atrase, pode haver uma multa envolvida a ser paga pela companhia aérea ao operador do aeroporto. Ou se o aeroporto não tem condições, quando a aeronave chega, de atender a aeronave, o operador do aeroporto teria que pagar uma multa para a companhia aérea. Então é preciso ter clareza o seguinte: qual que é o horário de chegada de uma aeronave no aeroporto? Então, o objetivo que nós temos aqui é verificar se uma aeronave chegou no horário no aeroporto. A característica de interesse é o horário de chegada da aeronave no aeroporto. O instrumento de medição é um relógio referenciado com o relógio da torre de controle. Não é o meu relógio, não é o seu relógio. É um relógio único para todos que vão fazer essa medição. E o procedimento é o seguinte: o horário de chegada de um voo será o horário em que o trem de pouso da aeronave tocar a pista de pouso. Então, esse é um possível critério. Obviamente, se você é um passageiro, esse critério de horário de chegada, esse procedimento, pode não ser adequado, porque para você que está chegando de um voo, o horário de chegada provavelmente é aquele em que você sai do avião. Então, o avião pode chegar no aeroporto, tocar o trem de pouso na pista, mas você pode ficar 1 hora dentro do avião ainda até que a porta se abra e você possa sair. Então não é uma questão, novamente, vou enfatizar esse aspecto, não é a questão de certo ou errado. As partes envolvidas que vão utilizar o dado têm que chegar a um acordo de como que a gente vai medir esse evento que está sendo medido. E no caso aqui, por último, o critério, quer dizer, a aeronave está no prazo se o horário de chegada for igual ao horário programado, mais ou menos 15 minutos. Há uma tolerância em relação ao horário programado para a chegada. Um exemplo mais concreto na área de saúde,
um indicador extremamente importante é a taxa de mortalidade materna. E essa taxa é medida de que forma? O numerador é o número de óbitos de mulheres que deram à luz no hospital no mês considerado. E o denominador é o número de nascidos vivos de mulheres que deram à luz no hospital. A gente divide o numerador pelo denominador e multiplica por 100.000. E essa multiplicação por 100.000 aí é apenas para tornar a divisão do numerador pelo denominador um número mais fácil de interpretar. Porque esse é um evento raro e a divisão do numerador pelo denominador vai ser 0,00 alguma coisa e a gente tem dificuldade, a mente do ser humano tem dificuldade de comparar números que são pequenos. E por último, eu tenho que definir o que é um óbito de uma mulher. Então, o óbito de uma mulher é o óbito que ocorre durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação e assim por diante. É uma definição proposta pela Organização Mundial de Saúde. O que é um nascido vivo? É o produto de um nascimento no qual existe evidência de vida ao nascer. Então, essa é uma questão fundamental porque se diferentes maternidades utilizam critérios diferentes para medir essa taxa, se países diferentes utilizam critérios diferentes para medir essa taxa, a gente não consegue comparar essa taxa de um hospital para outro, de um país para outro e assim por diante. Então é preciso que todos, se querem ter comparações de resultados, têm que usar a mesma forma de medir o evento que é mortalidade materna. E o gráfico de tendência, vamos apenas introduzir esse assunto agora, mas esse assunto vai ser abordado com mais detalhes em próximos vídeos. O gráfico de tendência é a ferramenta mais importante para um gestor ou alguém que está trabalhando num projeto de melhoria. É um gráfico muito simples e é uma ferramenta importante para o estudo da variação. E é um registro gráfico de um indicador ao longo do tempo. No caso aqui, o exemplo é a temperatura. Temos aqui a temperatura sendo medida em diferentes horas ao longo do dia. E os dados estão colocados aí, o que a gente percebe novamente. Há variabilidade, os resultados não são os mesmos a cada hora. E a gente pode, ao analisar esse gráfico, perceber ciclos, tendências ou mudança de desempenho ao longo do tempo e responder aquelas 4 perguntas que eu falei no primeiro vídeo. A temperatura está aumentando ao longo do tempo, está diminuindo, está só variando, tem um momento, uma hora do dia em que a temperatura foi um valor atípico, muito diferente dos demais, seja para mais ou para menos. E algum tipo de gráfico de tendência deve sempre fazer parte do estudo da variação em um processo ou o sistema. Eu enfatizo que técnicas de análise do gráfico de tendência serão abordados em próximos vídeos. Obrigado, com isso encerramos o segundo vídeo dessa série.